Num emaranhado de relações familiares e expectativas distorcidas, emerge uma história envolvendo nossa protagonista e uma série de reviravoltas inesperadas. Uma jovem esposa se vê aprisionada dentro de sua própria casa onde esperava encontrar amor e respeito. Em vez disso, é tratada como uma escrava. Contudo, até os corações mais generosos têm seus limites, e quando esse limite é alcançado, nada pode impedi-los de buscar justiça. A celebração foi uma enorme surpresa para nós, ele disse e ainda acrescentou. Uma família liderada por um pai solteiro como a sua não se encaixa bem em jantares sofisticados, então saiam. As palavras dele ativou minha raiva. E em vez de recuar, decidi enfrentar Eric com a realidade, determinada a desafiá-lo com firmeza. Você percebe que esse é o restaurante do meu irmão? Interrompi decidida a esclarecer as coisas. Meus olhos encontraram os dele, desafiando-o a enxergar além das aparências. Sou Elizabeth, tenho 27 anos e trabalho em um escritório. Meus pais se separaram quando eu era jovem, e meu pai me criou sozinha. O divórcio dos meus pais aconteceu por causa do excesso de trabalho do meu pai, que fez minha mãe se sentir muito abandonada até chegar ao limite. Ela, cansada de esperar, finalmente desabafou: chega, me deixe livre, quero o divórcio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai, se sentindo muito culpado, admitiu seu erro, reconhecendo que gostava muito dela. Apesar da separação, ele sempre me colocou em primeiro lugar, nunca deixando de comparecer às minhas atividades escolares ou a momentos especiais. Ele me protegeu de comentários insensíveis sobre a situação da nossa família, tendo ele como pai solteiro, demonstrando um amor constante. Depois do divórcio, minha mãe e eu mantivemos contato esporádico. O novo casamento da minha mãe e a chegada de sua nova família acabaram afetando nossa relação, o que causou um distanciamento estranho. Por outro lado, meu pai decidiu se aposentar mais cedo para aproveitar a vida, algo que ele havia abdicado muito por mim. Eu queria que ele se entregasse às coisas que ama. Há 2 anos, me casei com o Eric, um cara que um amigo me apresentou. Meu pai gostou dele desde o início e os pais dele me receberam muito bem. Mas quando Eric sugeriu que nos mudássemos para a casa da família dele, fiquei na dúvida. Meus pais estavam ficando mais velhos e a ideia de me afastar do meu pai me preocupava. Eric me tranquilizou, dizendo que meu pai estava saudável o suficiente para viver de forma independente. Ele disse para eu ligar se algo acontecesse, e não precisava me culpar por deixá-lo sozinho. Com a bênção dele, concordei em ir morar com a família do Eric, sabendo que meu pai estaria sempre por perto, só precisando de uma ligação. Mas, logo depois da mudança, comecei a me arrepender. O Eric e os pais dele, que pareciam legais no início, mudaram completamente. Passaram a me tratar como se eu fosse uma empregada, me colocando para fazer todas as tarefas domésticas, cozinhar, lavar, limpar, enquanto eles não faziam nada. Quando pedi ajuda ao Eric, ele só deu de ombros, dizendo que estava cansado. Trabalho de casa é coisa da esposa, ele falou. Meus protestos foram ignorados. Você se casou comigo, então precisa se dedicar a mim e aos meus pais, ele insistiu. Voltava para casa exausta do trabalho apenas para enfrentar uma lista interminável de tarefas. Era opressor, mas não eram apenas as tarefas. A mãe dele, Mary, me atormentava incansavelmente. Ela propositalmente derramava comida para sujar o chão ou reclamava da menor sujeira, dizendo que eu deveria limpar depois. Ela deixava toda a roupa suja para eu lavar e dobrar com cuidado, além de fazer comentários depreciativos sobre eu ser de uma família com pai solteiro. Você não consegue nem fazer o trabalho doméstico direito porque não foi criada em uma família adequada, ela dizia. É incrível que você tenha um emprego, a empresa deve ser cega para contratar uma mulher de baixa renda. A culpa é do seu pai pela maneira como ele te criou, eram alguns dos insultos que eu ouvia. Ouvir essas coisas sobre meu pai me deixava com vontade de explodir, mas o pior era que o meu sogro, John, e o Eric não faziam nada para intervir. Eles simplesmente assistiam ao tratamento que a Mary me dava, sem me apoiar. John olhava para mim com desdém enquanto o Eric se juntava a Mary para zombar de mim, dizendo: você não tem nenhuma gratidão por nós. É por isso que ela está fria com você, Eric zombava. Uma mulher de uma família disfuncional como a sua teria sido deixada na prateleira se eu não tivesse me casado com você. Você quase não tem méritos além de trabalhar e fazer tarefas domésticas, então faça-as bem. Nem pense em pedir para compartilhar as tarefas, que é o seu papel como esposa. E dar desculpas como estar cansada do trabalho é absolutamente inaceitável. Não vou permitir, ele ditava quando eu tentava discutir ou recusar.
O humor do Eric ficava visivelmente azedo e ele começava a me tratar como se eu fosse invisível. Você, como esposa, ousa me fazer de bobo, ele gritava excessivamente. Então a Mary entrou na conversa, aumentando o estresse. Não estresse o Eric quando ele estiver cansado. Alguns dos móveis da casa dos meus sogros foram comprados com meu dinheiro, pois fui coagida a comprá-los. Fui abruptamente levada a uma loja de eletrônicos e forçada a comprar sob pressão pública, acabei comprando para evitar uma cena. A perseguição não terminou aí. Mesmo quando tentei visitar minha família no Natal, eles me impediram. Você é a esposa do Eric agora, concentre-se nos nossos preparativos. Precisamos de um banquete e a limpeza completa da casa. Seu pai não está sozinho, ele está muito bem. Temos outros parentes para cuidar, eles insistiram. Quando eu insisti em ir para casa, eles responderam infantilmente, derramando suco nas minhas roupas embaladas, escondendo meus sapatos e emitindo reclamações diárias e perseguição. Com relutância, desisti da ideia de voltar para casa, incapaz de revelar a verdade. Estou bastante ocupada na casa dos meus sogros com os preparativos para o Natal, então precisarei ficar por aqui para ajudar. Desculpe, não poderei voltar, expliquei ao meu pai. Meu pai não me culpou. Ele aceitou graciosamente, dizendo, não se preocupe com isso. Estou ocupado aqui com mais pessoas. Posso me virar bem sozinho. Ele me confortou. A tirania contínua de Eric me fez pensar seriamente em divórcio, mas eu estava preocupado em como contar ao papai que estava puramente infeliz com meu casamento, sem machucá-lo. No segundo ano desse casamento tumultuado, papai completou 60 anos. Antecipando reclamações de Eric e seus pais, fiz reservas secretamente em um renomado restaurante chique para sua celebração. Simplesmente contei a eles que eu tinha que voltar para casa para visitar meu pai brevemente. Embora tenham reclamado, aceitaram com relutância pois prometi ser apenas por um dia. Ao saber da reserva no restaurante, meu pai ficou imensamente feliz. Sou tão abençoado por ter uma filha tão maravilhosa. Muito obrigado, pai, é muito bom ouvir isso. Ouvir meu pai expressar gratidão me deixou incrivelmente feliz. Mas nunca imaginei que tal incidente aconteceria. Quando entramos no restaurante e informamos a equipe sobre nossa reserva, fomos recebidos com uma revelação chocante. Você fez reserva para 2 pessoas, mas já tem 3 pessoas alegando serem parentes sentadas lá. A equipe nos informou confusos. Fui ver a mesa reservada apenas para encontrar Eric e meus sogros sentados lá. Eric me notou zombando com um sorriso presunçoso. Pena que vocês não são mais espertos que nós e vamos jantar nesse restaurante chique sozinhos, ele disse. Meus sogros nem olharam para o nosso lado, entregando-se ao banquete que eles provavelmente haviam encomendado para si mesmos. Meu pai, ao observar Eric e meus sogros, dirigiu seu olhar de forma alternada entre nós, claramente perplexo. Ele apenas havia presenciado o lado agradável de Eric e dos meus sogros, então sua confusão era compreensível. O que aconteceu foi que, suspeitando de algo devido ao meu comportamento alegre em relação à volta para casa, Eric, de forma sorrateira, bisbilhotou meu celular e descobriu sobre a comemoração dos 60 anos de aniversário do meu pai no restaurante sofisticado. Ele foi o primeiro a solicitar pratos, como uma medida preventiva. Eric começou a zombar de nós com uma expressão triunfante. Pessoas de famílias pobres de pais solteiros como vocês não pertencem a restaurantes chiques. Conheçam o seu lugar. Deixem-nos saborear os pratos aqui. Sejam gratos por estarmos permitindo isso. Vocês deveriam frequentar algum restaurante mais modesto. Apesar de outros clientes demonstrarem irritação com o tom alto de Eric, ele permaneceu alheio, imerso em um senso de superioridade ao lado do meu pai. Meu pai ficou pasmo com a audácia de Eric. Eu estava à beira do desespero. Sabia que Eric e sua família eram egoístas, mas nunca esperei que se rebaixassem a níveis tão vergonhosos. Minha raiva atingiu o ápice quando eles arruinaram a comemoração especial dos 60 anos do papai. Contive meu desejo de enfrentá-los até que Eric gritou. Então eu, com calma, compartilhei um fato enquanto ele estava sentado lá presunçosamente. Esse restaurante pertence ao meu irmão. Ele nos convidou aqui para celebrar o aniversário do papai. Com minhas palavras, Eric, antes triunfante, e meus sogros ficaram congelados. Meu irmão, que estava ouvindo toda a conversa na parte de trás do restaurante, apareceu com um olhar extremamente descontente. Ele foi levado por minha mãe durante o divórcio, mas, ao contrário dela, ele manteve e valorizou seu relacionamento com o papai e comigo. Meu irmão é o proprietário do restaurante e foi ele quem sugeriu comemorar o aniversário de 60 anos do papai aqui.
Embora não tenha comparecido ao casamento por causa do trabalho, ele viu as fotos e reconheceu Eric. Inicialmente, ele pensou que Eric e meu sogro se juntando à mesa reservada faziam parte da comemoração com o papai. Vendo Eric zombar de mim e do papai, e meus sogros não o corrigindo, meu irmão ficou furioso. Como você ousa falar assim com minha irmã e meu pai? Me arrependo de ter sido atencioso por serem da família de Elizabeth. É assim que você sempre a trata? Ele apontou para a mesa preparada para nós celebrarmos o aniversário do pai. Esta mesa não é para pessoas como vocês que apenas querem ter uma refeição grátis, mas sim para minha família. Vamos comemorar o aniversário do pai com a minha irmã em outro dia. Vocês terão que pagar pelo que comeram. Eric e seu grupo começaram a dar desculpas, mas meu irmão os deixou com sua equipe e nos levou para fora. Sinto muito por deixar essas pessoas entrarem no restaurante e estragarem a comemoração. Vou compensar vocês, ele se desculpou conosco no caminho para casa. Expliquei tudo ao papai sobre os maus tratos de Eric e meus sogros. Depois de ouvir silenciosamente, o pai disse: se você está infeliz em seu casamento, não faz sentido ficar casada. Não se preocupe comigo. Não volte para casa. Então, não voltei para a casa dos sogros. Mas fui diretamente para minha própria casa logo depois que meu irmão me ligou para me informar sobre Eric e meus sogros. Eles causaram uma cena por causa da conta, mas pagaram com relutância quando ameaçados de envolvimento policial. Minutos depois, Eric ligou: onde você está? Você nos envergonhou. Envie o dinheiro que pagamos, ele gritou. Decidi não pagar um centavo. Quero terminar com você, vou me divorciar, respondi. Reuni evidências do bullying e avisei que estava coletando evidências do assédio de Eric e dos meus sogros. Com a ajuda de um advogado, consegui provar as compras forçadas e outras explorações financeiras que foram suficientes para provar o abuso psicológico. Percebendo que eu estava falando sério sobre o divórcio, Eric entrou em pânico. Ninguém além de mim se casaria com uma mulher de uma família de pai solteiro. Você vai magoar seu pai, ele ameaçou e zombou. Papai disse que minha felicidade é mais importante. Prefiro estar com ele do que cuidar de gente como você, respondi. Ainda assim, Eric avisou: você vai se arrepender. Pense bem. Desliguei e continuei com os preparativos para o divórcio. Eventualmente, Eric e eu nos divorciamos. Ele estava relutante devido à imagem social, mas finalmente cedeu quando nos aproximamos do tribunal. Consegui provas substanciais de abuso psicológico, garantindo um acordo justo no divórcio. Além disso, durante a distribuição das propriedades, reivindiquei os móveis que comprei para a casa dos meus sogros, tendo o direito legal como comprador. Os meus sogros tentaram contestar, mas meu advogado simplesmente afirmou que o comprador naturalmente tem o direito de posse, deixando-os derrotados. Alguns meses depois de retornar para a casa dos meus pais, Eric entrou em contato querendo se reconciliar. Entretanto, ao que parece, no dia em que isso culminou em nosso divórcio no restaurante, o chefe e os colegas de Eric estavam presentes para uma celebração de trabalho e testemunharam tudo o que ele disse para mim e para o meu pai. O chefe de Eric, que teve dificuldades ao crescer em uma casa de mãe solteira, ficou desapontado com os comentários depreciativos de Eric sobre famílias com pais solteiros. Eric perdeu sua posição e qualquer chance de progresso no trabalho. Além disso, seus colegas espalharam a história e ele agora era visto com desprezo no trabalho. Os problemas não pararam na empresa, a casa dos meus sogros também ficou caótica depois do nosso divórcio. Eric e os parentes sobrecarregaram-me com todas as tarefas domésticas e após o divórcio, os meus sogros, imersos na preguiça, brigavam sobre quem deveria realizá-las. Eric estava sendo pressionado pelos sogros a comprar móveis novos para substituir os que eu havia levado e a contribuir mais financeiramente. Elizabeth, aprecio muito a sua gentileza. Realmente pensei e quero começar de novo, implorou Eric pela reconciliação. No entanto, meus sentimentos esfriaram significativamente. Ele provavelmente enfrentou mais pressão para realizar as tarefas na casa dos meus sogros e queria que eu voltasse para retomar meu papel de governanta. Talvez estivesse tentando transferir algumas das demandas financeiras dos sogros para mim. Então, rejeitei firmemente sua proposta. De jeito nenhum eu voltaria com você, mesmo que você me pagasse. Posso ver você mudando novamente e me explorando quando nos casarmos. Fui tola em não me divorciar de você antes, então talvez o aniversário de 60 anos do meu pai não tivesse sido arruinado. Estamos divorciados agora, somos apenas estranhos.
Se você entrar em contato comigo novamente, consultarei meu advogado, declarei. Talvez minha menção a um advogado tenha causado medo, pois não recebi mais tentativas de reconciliação. Agora, estou vivendo feliz em casa com meu pai e meu irmão, que ocasionalmente me visita trazendo presentes. Sua esposa está grávida e ele parece realmente feliz. Papai e eu estamos ansiosos pelo bebê. Eu não estou pensando em me casar tão cedo. Se surgir a oportunidade, com certeza escolherei com mais sabedoria. Se você gostou dessa história, por favor inscreva-se no canal, deixe seu like e um comentário. Essa é a melhor forma de agradecimento que poderá nos dar pelo nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima história.